Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre o sistema de faixas e graduações nas artes marciais e na defesa pessoal. Vamos entender de onde vieram as faixas coloridas, o que significam termos como Kyu, Dan, Gup e Kan, e como funciona a graduação no Judô, Jiu-Jitsu, Hapkido, Taekwondo, Aikido, Kung Fu, Muay Thai, Sambo, Krav Maga, capoeira e outras modalidades. Mas precisamos começar com uma verdade. Nem toda arte marcial possui faixas. E mesmo quando duas modalidades usam as mesmas cores, isso não significa que as graduações tenham o mesmo valor. Cardinal, como surgiu o sistema de faixas? Durante séculos, muitas escolas tradicionais de combate não utilizavam uma sequência de faixas coloridas. O aluno recebia certificados, permissões de ensino ou documentos que comprovavam determinados níveis de conhecimento. O sistema moderno de graduações foi organizado principalmente por Jigoro Kano, fundador do judô. Kano dividiu os praticantes entre aqueles que ainda não possuíam graduação Dan e aqueles que já haviam alcançado o Dan. Assim surgiram os níveis Kyu, destinados aos alunos, e os níveis Dan, destinados aos praticantes mais avançados. Nos primeiros tempos do judô, as cores principais eram branca, marrom e preta. A sequência com várias cores intermediárias foi desenvolvida posteriormente e se popularizou principalmente na Europa. O sistema criado no judô acabou influenciando várias outras artes marciais. Cardinal. O que são Kyu e Dan? Nos sistemas japoneses, os graus Kyu normalmente funcionam em ordem decrescente. O iniciante pode começar no sexto, quinto ou décimo Kyu, dependendo da organização. Conforme evolui, aproxima-se do primeiro Kyu. Depois do primeiro Kyu, vem o primeiro Dan, representado normalmente pela faixa preta. A partir daí, os graus Dan seguem em ordem crescente. Primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, e assim por diante. Mas a faixa preta não significa que a pessoa aprendeu tudo. Ela representa que o praticante construiu uma base e está entrando numa fase mais profunda do estudo. Faixa preta também não significa automaticamente mestre. Cada organização estabelece requisitos próprios para reconhecer instrutores, professores e mestres. Cardinal, judô no judô, o sistema de Kyu e Dan é parte central da modalidade. As cores antes da faixa preta podem variar conforme o país, a idade e a federação. É comum encontrar branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom, mas nem todas as organizações usam exatamente essa sequência. Depois vem a faixa preta e os graus Dan. Nos graus superiores, também podem ser utilizadas faixas vermelhas e brancas ou vermelhas. A graduação deve avaliar técnica, conhecimento, tempo de treinamento, participação e comportamento. Não deveria ser apenas uma recompensa por pagar um exame. Cardinal Brazilian Jiu-Jitsu. No Brazilian Jiu-Jitsu adulto, a sequência mais conhecida é branca, azul, roxa, marrom e preta. Depois da faixa preta existem graus superiores, incluindo as faixas coral e vermelha. Para crianças, existe uma sequência maior de cores e combinações. A Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro procura estabelecer idades mínimas, períodos de permanência e regras de progressão. No jiu-jitsu, o tempo sozinho não deveria garantir a faixa. O praticante precisa demonstrar técnica, capacidade de aplicar o conhecimento, controle, segurança e evolução. Vencer campeonatos pode ajudar, mas competição não deveria ser o único critério. Um bom graduado também precisa saber treinar sem machucar os parceiros. Cardinal Aikido. Na principal organização do Aikido, a Aikikai, os praticantes passam pelos níveis de quinto Kyu até primeiro Kyu. Depois vem os graus Dan. Os exames incluem projeções, controles, formas de ataque, movimentação, quedas e, nos níveis avançados, defesa contra armas e múltiplos atacantes. A própria Aikikai estabelece requisitos mínimos de dias de prática e intervalos entre determinados graus. Em algumas escolas, todos os praticantes de Kyu utilizam faixa branca. Em outras, aparecem faixas coloridas. Portanto, uma cor vista numa escola de Aikido pode não ter o mesmo significado em outra. Cardinal Hapkido.
O Hapkido normalmente utiliza o sistema coreano de Gup e Dan. Os níveis Gup são destinados aos alunos e diminuem até o primeiro Gup. Depois vem o primeiro Dan e os graus superiores. É comum encontrar faixas branca, amarela, laranja, verde, azul, vermelha, marrom e preta. Mas a sequência varia bastante entre federações e linhagens. Algumas organizações incluem pontas, listras ou graduações intermediárias. Os exames podem envolver quedas, torções, chutes, golpes, defesas contra agarramentos, armas tradicionais e defesa pessoal. Não existe uma única entidade mundial controlando todas as graduações do Hapkido. Por isso, é preciso verificar quem concedeu a faixa, qual currículo foi exigido e qual organização reconhece aquele certificado. Cardinal Taekwondo. O Taekwondo também utiliza níveis Gup antes da faixa preta e graus Dan depois dela. No sistema Kukkiwon, existem graduações de primeiro até nono Dan. Para praticantes mais jovens, podem ser concedidos níveis chamados Pum, representados frequentemente por uma faixa metade vermelha e metade preta. O Kukkiwon informa que os exames avaliam técnica, espírito marcial e nível de treinamento, mantendo um sistema internacional de Pon e Dan. As cores anteriores à faixa preta podem variar entre escolas. O fato de duas pessoas usarem faixa vermelha no taekwondo não garante que estejam exatamente no mesmo nível se pertencem a organizações diferentes. Cardinal Karatê. O karatê adotou o sistema de Kyu e Dan influenciado pelo judô. Normalmente, o aluno passa por faixas coloridas antes de chegar à preta. Mas Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu, Kyokushin e outras escolas podem utilizar sequências diferentes. Os exames podem avaliar Kihon, Kata, Kumite, condicionamento e aplicações técnicas. Uma faixa preta de um estilo não deveria fingir que domina automaticamente todos os outros estilos. A graduação pertence a uma escola, linhagem ou organização específica. Cardinal Kung Fu. No Kung Fu tradicional, não existia um único sistema universal de faixas coloridas. Muitas escolas utilizavam a relação entre professor e discípulo, tempo de treinamento, domínio de formas, armas e funções dentro da linhagem. Algumas utilizavam faixas ou cinturões, enquanto outras não usavam graduação visual. Com a expansão do Kung Fu pelo mundo, muitas escolas criaram sequências de faixas ou níveis para organizar o ensino. No Fei Hock Fai, assim como em outros estilos, a graduação segue o currículo e a organização da própria linhagem. Não existe uma faixa universal que represente exatamente o mesmo nível em todo o Kung Fu. Existem centenas de estilos, famílias e métodos diferentes. Cardinal Muay Thai. Durante muito tempo, o Muay Thai de competição não utilizou faixas como judô ou karatê. O reconhecimento vinha do tempo de treino, da experiência, das lutas realizadas e da confiança do treinador. No Brasil, várias organizações passaram a utilizar cores no prajied colocado no braço, para representar graduações. Mas essas cores não formavam um padrão universal da Tailândia. Em 2025, a Federação Internacional de Muay Thai lançou um sistema internacional com 15 níveis, KAN, buscando padronizar a progressão técnica, cultural e educacional. Portanto, hoje existem sistemas oficiais de graduação no Muay Thai, mas ainda é comum encontrar diferenças entre federações e academias. Ser lutador profissional também não é a mesma coisa que possuir uma graduação de professor. Cardinal Sambo. O Sambo foi conhecido durante muito tempo, principalmente por categorias esportivas, títulos de competição e qualificações nacionais. Isso começou a mudar. A Federação Internacional de Sambo aprovou graduações com marcações coloridas e, em junho de 2026, lançou oficialmente seu sistema de faixas. O sistema possui 10 níveis, começando no iniciante, passando por 6 níveis de estudante e chegando às categorias de candidato a mestre, mestre e grão-mestre. As graduações são identificadas por faixas coloridas colocadas no cinturão. Isso mostra que os sistemas de graduação continuam evoluindo. Uma modalidade pode passar décadas sem faixas e depois adotar um método internacional de qualificação. Cardinal Boxe. O boxe não possui tradicionalmente um sistema de faixas coloridas. O atleta evolui por meio do treinamento, experiência, número de combates, resultados e nível técnico. Nas competições, os lutadores são organizados por idade, peso e categoria,
não pela cor de uma faixa. Também existem certificações para treinadores, árbitros e oficiais, mas isso é diferente de uma graduação marcial usada na cintura. As regras atuais do boxe organizam competições e categorias, sem estabelecer uma sequência de faixas para atletas. Portanto, no boxe, o currículo aparece no movimento, na defesa e no comportamento dentro do ringue. A faixa não existe, mas o nível aparece rapidamente quando começa o sparring. Cardinal Krav Maga no Krav Maga, o sistema varia conforme a organização. Algumas utilizam faixas coloridas e graus Dan. Outras trabalham com níveis chamados Practitioner, Graduate, Expert e Master. A Krav Maga Worldwide utiliza níveis ligados às faixas amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Como existem diferentes organizações internacionais, uma graduação precisa ser entendida dentro do sistema que a concedeu. Além disso, graduação de aluno, certificação de instrutor e habilitação policial ou militar são coisas diferentes. Fazer um curso rápido não transforma automaticamente ninguém em mestre de defesa pessoal. Cardinal, capoeira na capoeira, muitas organizações utilizam cordas ou cordões coloridos. As cores, os nomes e a ordem variam bastante entre os grupos. Podem existir níveis como aluno, graduado, instrutor, professor, contramestre e mestre. Mas não existe uma sequência universal aceita por toda a capoeira. A graduação também pode avaliar jogo, golpes, música, instrumentos, cantos, história, participação na roda e capacidade de transmitir a cultura. Um capoeirista não deveria ser avaliado apenas pelas acrobacias. Capoeira também é musicalidade, conhecimento, malícia, tradição e comportamento. Jeet Kune Do e outras modalidades. O Jeet Kune Do original não foi criado com uma sequência universal de faixas. Diferentes organizações estabeleceram níveis técnicos, certificados e graduações de instrutor. O mesmo acontece em sistemas modernos de defesa pessoal. No caso do nunchaku, a arma não possui uma faixa própria. A graduação normalmente pertence ao Kobudo, ao Kung Fu ou à organização na qual o praticante estuda aquela arma. Cardinal. O que uma faixa deveria representar? Uma graduação séria deveria representar conhecimento técnico, tempo de prática, capacidade de aplicar e controlar as técnicas, respeito às regras de segurança, comportamento, responsabilidade e compromisso com o aprendizado. A faixa não transforma automaticamente alguém em bom lutador. Também não garante que a pessoa saiba ensinar. Muito menos prova que possui bom caráter. Existem excelentes atletas que não são bons professores. Existem professores com grande conhecimento que não são campeões. E existem pessoas usando graduações altas que nunca foram realmente testadas. A faixa deveria representar responsabilidade, não vaidade. Quanto mais alta a graduação, maior deveria ser o dever de proteger os iniciantes, preservar a técnica e agir com humildade. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e conte qual sistema de graduação você considera mais completo. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, ensinamentos e curiosidades sobre as artes marciais e a defesa pessoal. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos mestres, respeito aos professores, respeito aos alunos e respeito a todos que entendem que uma faixa não é o final do caminho. É apenas a marca de uma etapa que foi concluída. Nos encontramos no próximo vídeo.